estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não amar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se os ventos soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Quando acordo de manhã, quando acordo de manhã, quando acordo de manhã, dê-me Jesus. Dê-me Jesus, dê-me Jesus. Você pode o mundo inteiro ter, mas só me dê Jesus. Quando eu estou só, quando
Quando eu estou só, dê-me Jesus, dê-me Jesus, dê-me Jesus. Você pode o mundo inteiro ter, mas só me dê Jesus. Quando a morte eu enfrentar, quando a morte eu enfrentar, quando a morte eu enfrentar, dê-me Jesus, dê-me Jesus, dê-me Jesus. Você pode o mundo inteiro ter, mas só me dê Jesus, mas só me dê Jesus. Vamos orar. Se há algo que você precisa ainda apresentar ao Senhor, faça um gesto levantando a sua mão, creia e você receberá isso. Santo Deus, eu levanto a minha mão, pedindo que o Senhor abençoe estas mãos que se levantaram, concedendo-lhes suas necessidades, bem como abençoa esta igreja e a mim, agora que vamos entrar em Tua palavra, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, ajuda-nos, socorre-nos, abençoa-nos, dá-nos o entendimento correto, a fé necessária para recebermos em nossas almas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler no livro aos Hebreus, no capítulo 11, e eu vou ler apenas um verso como texto, mas depois vamos ler mais no 11, mas vamos ler apenas o verso 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podem tomar seus assentos, continue com a Bíblia aberta, se vocês a têm. Pode colocar aqui a partir do verso 1, Hebreus. Eu vou tomar como texto este verso, porque o meu tema nesta noite é: tudo é por fé. Tudo é por fé. A gente não dá conta de entender isto, mas tudo nesta vida é por fé. Você teve que ter fé para vir aqui nesta noite. Você entrou no seu carro, subiu na sua moto, ou no ônibus, ou na bicicleta, ou a pé, porque você cria que conseguiria fazer isto. Então você creu nisto. Se você não tivesse crido, você não conseguiria. Você está andando porque você crê que pode andar. Nós vimos isso aqui não tem muito tempo. Você vê como a fé move tudo.
Se uma pessoa deixar de crer que ela pode andar, ela pode até não ter qualquer doença que lhe impeça fazer isso. Mas se ela descrer disso, ela prostra. Entende? Ela prostra, ela não consegue. Eu conheci um caso que a pessoa, muito próxima a mim, inclusive, a pessoa, eu não cheguei a ver isso acontecer, mas soube que ela entrou numa tal prostração, provavelmente nervosa, como se diria, né? Como se diria, que ela começou a perder realmente a mobilidade. Para ir no banheiro precisava de alguém. E ela não tinha problema, uma moça nova. Aconteceu isso. Entende? Então, tudo é por fé. Este, então, é o meu tema. E olha o que diz Hebreus, a partir do verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você esperou que estaria aqui nesta noite. Você contou com isto. Creu nisto. E está aqui porque teve essa fé. E a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós sabemos a história de Abel e Caim, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Esse homem viveu uma tal vida que ele agradou a Deus. E ele teve uma fé tão forte, que é sempre agradável a Deus, que Enoque simplesmente, caminhando, saiu desta dimensão e nunca mais foi visto, sem conhecer a morte. E está agora mesmo na presença de Deus, trasladado, que significa transportado, não é? E não é que Deus o transportou, um anjo o transportou. Não, pela fé lhe aconteceu isto. Agora, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no âmbito espiritual, a coisa ainda é mais séria. Qualquer pessoa que queira agradar a Deus vai ter que fazê-lo por fé. Amém? Se na existência natural a fé está tão envolvida como nós realmente entendemos que está, porque disse isso o mensageiro, essas coisas que eu disse, você até para mover para ir para o seu trabalho, você tem que ter fé. Lembram? Né? Uma criança, ela para ir para uma escola, ela tem que ter fé. Ela crê que pode andar. Entende? Não foi eu que disse isso. No âmbito espiritual, então, repito, é muito mais complexo isso. Não podemos agradar a Deus sem fé. Com Deus, tudo tem que ser por fé. Tudo. Quer nascer de novo? Fé. Quer converter-se? Tem que ter fé. Salvar sua alma? Só por fé. Receber o batismo do Espírito Santo? Só por fé.
ser curado de alguma doença? Só por fé. Ter um emprego que você está tendo necessidade? Só por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E as Escrituras ainda em Hebreus diz que Jesus Cristo é o sacerdote. Sacerdote é um ofício que tem a ver com intercessão. Entende? Então Jesus é o intercessor. Quando se diz que Jesus é o sacerdote, ele é o intercessor. De quê? De nossas confissões. Amém. Você confessa algo, Jesus intercede por aquilo junto ao Pai. Amém. Entende? Não se pode confessar algo se não crer. E não se pode crer se não tiver fé. A fé é o firme fundamento, não é? Das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então veja, você tem, ao pedir algo, tem que crer. Você crê. Quando você crê realmente, o que faz o Senhor Jesus? Pega aquela sua petição, misturada com a sua crença, com a sua fé, e leva a Deus. É impossível isto não acontecer. Continuemos. Então, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. A primeira regra. Crer que Deus existe só por fé. Qualquer coisa ligada a crer, envolve fé. Amém? Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, respondedor daqueles ou dos que o buscam. Ou seja, você crê que Ele existe e que Ele responde a sua oração. Na física e até em matemática, a gente aprende muito, especialmente na física, a gente aprende muita regra, né? Na matemática, você já viu falar na regra de 3? Né? Regra. Presta atenção nessa palavra. Regra. Para alcançarmos a bênção de Deus, o que precisamos de Deus, há uma regra. E esta regra é crer que Deus existe e que é capaz de resolver aquilo para nós. Sem isso, se não alcançará nada e muito menos agradará a Deus. E aí dá uns exemplos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não se conhecia chuva, certo? Não havia, Deus não regava a terra com chuva, diz a Bíblia que Ele regava a terra, né, com o orvalho. Não havia chuva. Mesmo assim, ele foi avisado disto, que viria uma chuva, ele creu, temeu significa creu, exatamente isso. Você não teme se você não crê. Por que a pessoa faz a coisa errada sem qualquer temor a Deus? Por quê? Porque não crê. Entende? A pessoa não crê em Deus, então ele não crê que haveria um castigo ali para lhe cobrar uma resposta divina. Ele não crê em Deus.
Por isso ele faz as coisas erradas. Um cristão erra também, mas o cristão não permanece no erro. Deus lhe provê o escape e ele passa por ele, simples assim. Não veio sobre vós tentação senão humana, né? Tentação que vocês podem suportar. E junto com a tentação, Deus proveu o escape. Então o cristão, ele cai, mas ele levanta-se e entra pela porta aberta de Deus para viver e continuar vivendo a vida cristã. E para a salvação da sua família, Noé preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. E que tipo de justiça? Justiça própria? Não. Justiça que é segundo a fé. Noé não creu em si mesmo, ele creu em Deus. Deus lhe disse: vou destruir a terra com água, vai chover. Noé nunca tinha visto uma chuva, ele creu em Deus, e através desta fé, desta confiança em Deus, ele acreditou em Deus, ele foi justificado. E você vai ver que nós só seremos justificados por nossa fé. Amém. Esta fé, que era a fé de Abraão, que nós vamos citar logo aí embaixo, é a fé da noiva, que crê contra a esperança, que crê sem ver, que crê contra tudo aquilo que é lógico, que é racional, que é normalmente aceito pelo ser humano. A fé leva o cristão a crer nas coisas impossíveis à ciência, ao ser humano, ao entendimento humano. Verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Está vendo? O sujeito foi fazer uma coisa que ele nem sabia, mas ele creu em Deus, ele acreditou em Deus. Você acredita em Deus? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. É minha, Deus deu. Mas ele habitou ali, ainda sendo aquela terra de outros povos. Mas ele permaneceu firme na fé, de que aquela terra era dele. Nós estamos pisados agora mesmo numa terra que é nossa, ainda que está sendo possuída pelos senhores e proprietários desse mundo, mas essa terra é nossa. Ninguém tem direito sobre essa terra. Deus nula deu. É nossa por direito, por herança, por determinação de Deus. Você crê nisto? Você só pode crer nisso por fé. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Morando em cabanas. Talvez você não tenha uma casa aqui. Talvez você tenha uma barraca. Como é que fala? É um barraco aí em qualquer morro desse. O irmão José Francisco e a irmã Mariana e a nossa preciosa irmã Marinha morava num barraco no alto dessa carapina, era, irmã? Sendo herdeiros da própria terra, toda em volta a Valadares e muito mais que isso. Não importa, você tem que crer que Deus te chamou para uma terra, um reino, que você não sabe onde é, não consegue explicar, mas você crê que irá. Se você crer, meu irmão, minha irmã, todas as coisas neste mundo serão vencíveis, você as vencerá.
Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você espera essa cidade? Você espera esse reino? Então, por que tanta preocupação? Por que tanto envolvimento? Por que tanto comprometimento com esse mundo? Com as coisas desse mundo? Até na igreja, por que tanta briga entre o povo de Deus? Entre os ministros? Separando o povo. Hoje eu estava pensando, meu Deus do céu, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer alguma coisa, nós temos urgência para fazer algo. E fazer o quê? Nos unir, estar juntos. Como é que uma igreja de uma mensagem como esta que recebemos pode não ter companheirismo com outra igreja da mesma mensagem? Mas nós cremos aqui diferente. Isso importa? Isso tem algum valor? Se você crê que Jesus veio num cavalo branco, você está crendo na Bíblia. Amém? Amém? E se você crê que Jesus veio numa nuvem, você também está crendo na Bíblia. Amém. Por que se separar por uma coisa desta? Vamos citar algumas coisas dentro dessa mensagem? Se você crê que o William Branham tem que retornar para pregar isso, aquilo ou aquele outro, amém. Amém. Tudo bem. Mas se você não crê, amém também. Tudo bem. Esta mensagem nos ensina a respeitarmos uns aos outros, andarmos juntos uns com os outros, associarmos-nos uns com os outros. Que coisa gloriosa. Eu estava pensando, irmãos, esses dias, porque não sei porquê, eu consegui, eu entrei uma informação em um determinado lugar, onde eu até já fui visitar uma igreja, onde existe inclusive, onde eu fui num tabernáculo, numa convenção daquele pastor, daquela igreja, e depois soube, rapaz, e vi na internet uma outra enorme igreja, povo da mensagem, na mesma cidade. Mas pensei, meu Deus, eu fui nessa cidade, passei lá tantos dias, e não sabia que tinha uma outra igreja da mensagem ali. Tem alguma coisa errada conosco. Não estou falando em relação a mim, não. Ali há alguma coisa errada, porque todos deviam estar juntos naquele momento. Por que não? Por que o pastor daquela igreja não está ali com aquele, e ele faz uma convenção, e eu vi isso numa convenção que teve enorme. O outro pastor, então agora é a convenção do fulano, vai lá, vamos estar juntos. Qual o problema conosco? Vocês vão ver que tem um problema sério conosco. Porque, já vou adiantar um pouco, a fé e o amor são o que mesmo? O que o irmão Bruno disse que a fé e o amor são? Não lembro. Parentes. Parentes. A fé e o amor são parentes. Você não pode ter fé se não tiver amor. E se você tiver amor, você vai ter fé. Então tem gente que está dizendo que tem muita fé, mas ele só tem uma fé intelectual. Ele imaginária. Porque se ele não ama, ele não pode ter fé. E eu me perguntei, eu vi, vocês viram ontem, aquela grande igreja do irmão Fábio Bernal. Ali era um congresso, tinha gente de todo lado, mas eu sei que a igreja dele é grande, e é povo que está associado com ele. Pastor Fábio Bernal é um pastor que eu conheço. O primeiro encontro em Valadares aqui, eu mandei uma carta de convite para ele, para vocês terem ideia. Onde é que foi o nosso primeiro encontro? Foi aqui? Eu morava ali? Eu morava ali, né? Eu mandei uma carta, com licença, vou tirar esse paletó um pouquinho. Eu mandei uma carta convidando ele, eu tinha a relação, eu mandei uma carta. Ele não deixou de me responder, agradecendo e tal, mas que naquela oportunidade não seria possível. Eu devo ter até essa carta em algum lugar. E eu pensei assim, meu Deus, onde no mundo eu não posso uma hora dessa ir parar lá na Colômbia e ter um companheirismo com aquele... Vocês viram nossos irmãos? Amém. Não sei se a Aninha viu as irmãs ontem
tocando um certo instrumento, Aninha, lá na plataforma, um violino. Você viu, meu bem? Viu, né? Que ela está com vontade de aprender um violino. Duas tocando um violino e uma outra tocando um violoncelo, né? Vira o nosso povo. É o nosso povo. Se tiver algum entendimento ali ou acolá diferente, não importa. É o nosso povo. Eu passei para vocês. Vocês viram nossos irmãos lá da Rússia? Viram? Tomando a ceia? Que coisa bela! Que povo bonito! Lá na Rússia, um país comunista. O nosso povo, aquela irmã tocando e cantando com aquele dom maravilhoso. Somos nós. Irmãos, se nós não nos amarmos uns aos outros, nem discípulos poderemos ser chamados de Cristo. Mas tenho que caminhar. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, não é? E deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão. Já pensaram, todos os israelitas, judeus, seja o que for, que você queira chamá-los, vieram de Abraão. Todos, de um homem. Presta atenção, que nação poderosa, está aqui encostadinho de nós, você pode conseguir, não é caro para você ir lá não. Vai lá ver, se você tem condições. Nasceram de Abraão. Não tem como negar isso. O mundo não nega isso. Os incrédulos não negam isso. Eles negam a Bíblia porque eles são incrédulos. Porque é a Bíblia que fala isso. E eles sabem que isso é verdade. Está aí um povo para provar isso. Como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Eu creio que vai haver um arrebatamento. De todo o meu coração. O que é arrebatamento? É que Deus vai pegar pessoas aqui, né? Vai ressuscitar os que partiram em Cristo, desde a época de Cristo. Depois, num abrir e fechar de olhos, um certo número que estará na terra por aquela ocasião, não provarão a morte, mas serão ali mesmo transformados. De seres mortais, como somos agora, eles receberão um corpo imortal, novo, algo entre 18, 20 e poucos anos, para nunca mais envelhecer. Aqui, nesta terra, eles receberão esse corpo, perfazendo o número total desta noiva, e se irão no arrebatamento da igreja. Como se irão? Serão trasladados. Como Enoque foi trasladado, porque eles estarão vivendo numa fé tão forte, e por conta desta fé tão forte, genuína e perfeita, eles estarão agradando tanto a Deus, que eles simplesmente caminharão e irão ao encontro do Senhor. Ninguém lhes pegará pela mão, nenhum anjo lhes tomará a mão para levá-los, eles irão, como Jesus foi, visto por mais de 500 irmãos. Ele simplesmente começou a subir, caminhando com Deus, e foi trasladado da mesma sorte. A Bíblia mostra que haverá um arrebatamento para um certo povo, que estará uma pequena parte viva no final, quando isso ocorrer, e a outra maior parte, gente que de todas as eras anteriores a essa, simplesmente morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então veja, eu creio no arrebatamento, mas se eu partir antes, eu morrerei crendo.
Sim, crendo no arrebatamento. Sem ter alcançado o arrebatamento, mas crerei nesse arrebatamento, estou crendo nele hoje. E a promessa é que os vivos não serão transformados antes dos mortos serem ressuscitados. Se acontecer isso comigo ou com você, o que significa? Que nós seremos ressuscitados primeiro, antes que os vivos sejam transformados. Pois não estorvaremos aqueles que já partiram no Senhor. Porque os que isso dizem, os que assim creem, os que isso confessam, os que realmente acreditam nisto, diz a Bíblia, claramente mostram que buscam uma pátria, porque não temos aqui uma pátria. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Você está muito preocupado com o Brasil? É porque você é aqui desse mundo mesmo. Em quem nós vamos votar mesmo? É no Lula? É no Bolsonaro? Estamos lá, entrando em choque um com o outro e defendendo esses homens. É isso que você é mesmo, você é brasileiro. Talvez você precise entender que você é um cristão. E se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, aqui, saiba, seu voto não vai corrigir isso. Eu não estou falando para você não votar, vote em quem você quiser e ore a Deus primeiro. Isso está tudo bem, mas você não vai corrigir nada aqui, porque isso já está amaldiçoado. Brasil é estopa para fogo, você não vai corrigir isso. Pega o melhor homem desse país, honesto, direito, verdadeiro, genuíno, e coloque-o lá. Ele não vai resolver isso, porque assim diz o Senhor: o mundo jaz no maligno. Mas se você procura um reino, uma cidade, e não se importa mais com as coisas deste mundo, então veja só, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Aleluia! Glória a Deus! Estou lembrando do irmão Camalando. Eu nunca tinha visto aquilo. O irmão Brana disse, ele mostrou que o irmão Brana disse aquilo, a religião dos gritos. Hein? Você é dessa religião? Aleluia! Por isso que a gente precisa um do outro, entende? Para aprender um do outro. Nunca devemos pensar que alguém tem que aprender conosco. Isso é uma falta de humildade nossa horrorosa. Você nunca pense de si mesmo alguma coisa deste nível. É a recomendação bíblica em Romanos 12. Nunca pense mais do que convém a respeito de você. Não pense que os outros têm que aprender com você. Pense antes que você tem que aprender com os outros. Ao fazer isto, Deus te abençoará. E assim, sem dúvida, uma pessoa humilde dessa maneira, Deus vai usá-la para ajudar a outros. Mas aquele que pensa, não, tem que aprender aqui conosco, tem que aprender comigo. Deus não pode usar uma pessoa dessa. Ele pensa muito de si mesmo. Então desejam uma melhor, isto é, celestial. E por isto, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Eu sou o Deus daquele moço, eu sou o Deus daquela moça, eu sou o Deus daquela pessoa. Deus diz de si mesmo que é o seu Deus. Glória a Deus! Isso é bom demais, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, o que é isso? Eu já posso fechar aqui eu devia fechar aí e nós tomar ceia, porque vamos tomar e ir embora, porque já está bom demais. E eu nem comecei, só li esse texto. Mas veja algumas coisas que nós ouvimos ontem, assistimos o irmão Precioso Camalando falando.
Lembra disso? O que faz Deus, Deus? Lembra disso? O que faz Deus, Deus? O que faz de Deus ser Deus? O que faz Deus ser Deus é que Ele próprio acredita ser Deus. Se Deus não acreditasse que era Deus, Ele não seria Deus. Amém? Isso é profundo demais, isso é carne gorda. Não estou falando dizer isso é fácil, ouvir isso é fácil, mas entender isto, precisamos refletir no que ouvimos, porque a fé vem pelo que ouvimos da palavra de Deus. Olha o que ele disse, Jesus cria no que ele era. Ele cria em tudo que a palavra dizia que ele era. Que coisa! Jesus cria no que ele era. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus cria, foi-lhe possível. Você crê? Você crê que é uma cristã? Você crê que é um cristão? Veja, se não crermos, não será possível. Temos que crer nisto. A primeira base para sermos cristãos realmente é crermos que somos cristãos. E eu creio desde 1975 que o Senhor Jesus veio ao meu coração, perdoou os meus pecados, encheu-me do seu Espírito, e desde então eu creio que sou um cristão. A mesma coisa tem que ser com cada um de nós. É glória! Tudo é possível, tudo ao que crê. Se você não crê, vai ter problema. Veja esse exemplo. E nisso aqui eu sei que nós entramos já alguma vez para trás, eu não lembro, eu não procurei as citações, eu não consegui, mas sei que eu mostrei isso dentro da mensagem. Esse exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E não foi assim, tá, uma coisa atrás da outra, não. Nós sabemos. Deus pode ter dito, haja luz, e ter passado algum tempo enorme até que a luz surgisse. Por que aconteceu aquilo? Deus somente disse, haja luz. E pronto. Em algum tempo, explodiu um átomo em algum lugar, e a luz houve. Por quê? Porque Deus creu na sua palavra. Deus teve fé na sua palavra, no que ele disse. Ele acreditou no que ele disse. Tudo é por fé. Até Deus opera a sua palavra por fé. Vocês lembram disso, não lembram? Nós vimos o irmão Brana mostrando isso? Deus creu em sua palavra, e por isso as coisas que ele disse aconteceram. Tudo é por fé, é o nosso tema nesta noite. Grave isto, tudo é por fé. Você não pode agradar a Deus sem fé. Você não pode obter de Deus nada sem fé. Você não pode obter novo nascimento. Você não pode obter batismo do Espírito Santo. Você não pode obter a fé para o rapto sem ter fé. Então, meu irmão, minha irmã, agora eu estou te dizendo, você tem que crer. Senão você está fora, eu estou fora. Olha qual que o irmão também disse, e dizendo que o irmão Brana disse, o conhecimento é o que mesmo? Lembra? Quero ver se vocês... Quem respondeu isso? Muito bem, irmã. Está de parabéns, o conhecimento é poder.
Olha, eu vou começar a cobrar isso de vocês, eu vou começar a fazer até prova. Eu tenho aqui umas tremendas educadoras que sabem como ninguém preparar uma boa prova. Vou fazer prova com vocês, para nós começarmos a prestar atenção no que ouvimos. O conhecimento é poder. A nação que tem um conhecimento maior ou alto, ela terá poder sobre as demais, pois estas a temerão. É claro, por que os Estados Unidos, todo mundo tem meio medo dos Estados Unidos? Porque ele tem poder, ele tem um conhecimento da bomba atômica, agora mesmo os Estados Unidos mandou uns certos mísseis para lá, para a Ucrânia, que está dando uma dor de cabeça tremenda nos russos. Vocês leram isso? Ouviram isso? A 60, 80 quilômetros de distância, eles lançam esses mísseis e explode o que tiver para ali. E é cirúrgico. Vocês lembram da guerra do Iraque? Né? Quem é? Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait, né? Parece que foi naquela época. Aí, Estados Unidos bombardeou o Iraque. As fotos, eles lá de uma altura de avião, que ninguém detectava o avião, nem escutava barulho. Eles lançavam um míssil que exatamente onde eles queriam fazer isso? Por avião. Ali estava o espaço aéreo todo aberto. Na Rússia eles não podem fazer isso. Mas mandaram um certo armamento que também tem essa capacidade. Então está aqui um soldado ucraniano mandando um foguete para tal lugar assim. Sim, lembrei. Estão atacando muito o sul da Ucrânia e tomando aquilo. E fizeram, me parece que foi lá, explodindo as pontes de acesso da Rússia a certos lugares lá. Então a Rússia está tendo uma trabalheira danada. O que a Rússia ainda teme? A Rússia teme a Inglaterra? A Rússia teme a Alemanha? A Rússia teme... Não teme, irmãos. A Rússia teme os Estados Unidos. O problema é os Estados Unidos. Por conta do conhecimento bélico daquela nação, e dado até por Deus, nós sabemos. Deus levantou os Estados Unidos nesses séculos 20 e 21 para exatamente fazer frente a essas oposições. Então, conhecimento é poder. Agora, veja essa escritura. Oséias, presta atenção nessa escritura. Também o irmão Camalando citou isso. Só citou, ele não leu, eu vou ler. Oséias 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. E quando o irmão citou aquele negócio de conhecimento, essa escritura veio logo na minha mente. Falei, rapaz, isso é perfeito. Conhecimento é poder. Ah, não, pastor, eu não quero estudar, não quero formar, não quero nada disso. Nós não estamos falando desse tipo de conhecimento, mas até esse é poder também. Você quer vencer nessa vida? Quer ser digamos, um advogado? Ou um médico? Ou um professor renomado? Um professor que é uma classe aqui no Brasil meia desprestigiada, né? Se for um bom professor, vão longe atrás desse homem ou dessa mulher. Conhecimento. Agora aqui Oséias está falando do povo de Deus sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. E por que tipo de conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote, intercessor diante de mim. Você sabe que a Bíblia fala que essa noiva, nós, seremos feitos o quê? Reis e sacerdotes. Reis porque iremos governar. Sacerdote por quê? Interceder. Virão a nós, para que nós falemos ao Senhor. É isso aí, meu irmão. Aleluia! Nós falaremos com o Senhor por estas pessoas. Falamos hoje. Por
que vem a nós? Faz uma oração por mim. Olha, você é uma irmã, já percebe que você é uma irmã bem vestidinha. Dá um jeito de... A minha esposa, irmãs de outra igreja. Tem uma irmã que até já passou para o senhor, uma preciosa alma. Chegou perto dela em particular, nós começamos o conhecimento. Não demorou muito, ela chegou perto da minha esposa em particular. Irmã, se a senhora tiver alguma palavra para falar comigo, pode falar um negócio assim, irmã Maria, não foi? Tiver alguma palavra, quer dizer, alguma profecia ou qualquer coisa para falar comigo, fala, viu? Pode falar. Ora por mim, irmã. Ora por mim, ó irmão. Intercessores. E olha, se fizermos uma oração realmente com fé, você tem até que ter cuidado. Não é isso que o irmão Bruno ensina? Porque você pode orar por alguém que Deus está colocando nele uma doença para castigá-lo e você vai atrapalhar o plano de Deus, porque na verdade vai acontecer. Não tem nada que Deus não tem que deixar acontecer se você pedir com fé. E sabe por que agora nós não pedimos para aparecer um mundo ali e vamos morar nele? Porque existem algumas coisinhas que Deus deixa passar para que nós não façamos isso. Mas tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Então veja, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Conhecimento, o povo de Deus sendo destruído por causa de conhecimento. Assim estamos nós. Nós estamos faltos de conhecimento. E aqui vocês me entendem, né? Não é conhecimento de um grau de universidade, mas conhecimento de Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E para você crer que Ele existe, você tem que conhecê-lo. Uma experiência, convivência. Essa escritura é mais do que suficiente para entendermos o que ocorre conosco. Olha o que eu escrevi aqui. O que nos falta? Falta por falta de conhecimento. Uma redundância aqui, mas olha, o que nos falta, falta por causa de falta de conhecimento. Nós não estamos tendo a coisa porque estamos faltosos de conhecimento. Temos que crer no que a palavra diz que somos. Aqui entra o irmão Camalando de novo. Como ele mostrou isso ontem. Temos que crer no que somos. Se não cremos no que somos, Jesus cria no que era, não cria? Deus crê que é Deus, por isso Ele é Deus. Jesus cria tudo aquilo que a palavra dizia dele, por isso Ele era tudo aquilo. Você só vai ser tudo o que a palavra diz que você é, se você crer nisso. Lembra que ele falou que nós temos duas naturezas? Isso dá mensagem. Uma natural e outra sobrenatural. Uma no corpo, outra na alma. Romanos 7, olha essa escritura. Romanos 7, verso 22 a 25. Porque segundo o homem interior, natural, tá vendo? O sobrenatural. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, o homem natural, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu conhecimento. Entendimento é conhecimento. Amém? E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, com o conhecimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmãos, nós estamos confinados nisto. Então somos o quê?
somos pecadores, miseráveis, naturalmente no nosso corpo, menos que trapos de imundície. Por conta dessa natureza humana. Somos miseráveis aí. Mas também tem um mas aí. Somos cristãos, lavados pelo sangue puro de nosso Salvador Jesus Cristo. E para Deus, somos perfeitos em Jesus Cristo. E a Bíblia chega a nos assegurar que nós somos mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas somos mais que vencedores. João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, fé, naquele que me enviou, não terá a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então vai o diabo para as quintas dos infernos. Eu creio na minha salvação, eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio que sou lavado pelo sangue puro de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Temos que crer nisso. Nós cremos. Amém. Temos que crer. E a nossa crença é a nossa fé. E a fé e o amor são parentes. Quem ama não teme, não duvida, não desconfia. Um marido que ama a esposa, uma esposa que ama o marido, eles não desconfiam um do outro. Eu posso sair daqui e passar 30, 60 dias fora, não tem a mínima, nem me passa na cabeça ter desconfiança contra minha esposa. Da mesma forma ela por mim, porque nós não desconfiamos um do outro. Não temos dúvida um do outro. Isto é amor. O amor produz confiança, produz fé, faz com que acreditemos um no outro. O amor, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Então veja, meus queridos, se nós, para que tenhamos fé em Deus, temos que amá-lo. Se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, não podemos ter fé. Esses dois são parentes, eles andam juntos. Você não pode ter um verdadeiro, aquela verdadeira fé. Se você tiver ela, você vai ter o verdadeiro amor e vice-versa. Como alguém não crerá em Deus se lhe ama? E como alguém amará a Deus se não lhe conhece? E como alguém que ama a Deus não terá confiança nele, não acreditará nele? Então quem crê e for batizado será salvo. Meu Deus disse isso, ponto final. Posso ser miserável para o mundo, posso não valer um tostão nessa terra, mas para Deus nós valemos muito. Mas temos que crer nisto, temos que crer nisto, temos que crer no que somos. E não estou falando do homem natural. Esse homem natural, não creia nele, porque ele é perdido. Miserável homem ele é, diz a Bíblia. Mas você tem que crer no que você é no espírito, na alma. E então, termino citando de novo o irmão Camalando. Ele disse assim: quando o diabo souber que você realmente crê no que você é, ele vai dizer o quê? Vocês lembram? Perdi. Lembra? Vai estar no site isso, né? Pode ir lá e assistir de novo, porque eu assisti 2 vezes, entende? Não tem nada ruim ali tudo é muito bom. Quando o diabo realmente vê
Porque ele não adianta ser fanfarrão com o diabo. O diabo sabe se você crê ou não. Você não engana o diabo nisso. Por isso que de longe os demônios vinham e se prostravam diante de Jesus Cristo e o chamavam Filho de Deus, não é? Senhor, por que nos atormentas antes do tempo? Eles sabiam que Jesus sabia quem ele era e cria em quem ele era. Se você crê em quem você é, se você é um cristão e sabe que é um cristão e crê nisto, o diabo vai dizer: perde. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai celestial, glorioso Senhor, a fé é tudo, Senhor. Esforça a nossa coragem, ajuda a nossa incredulidade, aumenta nosso conhecimento de nós mesmos, daquilo que somos para ti, não o que nós dizemos que somos, mas o que tu dizes que somos. E tu dizes muitas coisas preciosas sobre nós. Tu chamas inclusive a si mesmo de nosso Deus. Tu já fostes preparar um lugar para nós. Tu nos chamas de mais que vencedores. Tu nos chamas de santos. Aleluias. Esforça a nossa coragem, Senhor. Ajuda a nossa incredulidade. Tira de nós todo o mal. O mal é incredulidade. E aumenta a nossa fé, Senhor. Em Ti esperamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.